Olá pessoal, meu nome é Beto Miranda e eu vou estar falando com vocês aqui sobre o Campeonato Brasileiro de 1987, conquistado pelo Sport Clube do Recife, que cumpriu o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, cumpriu até o fim e se sagrou campeão, representando o Brasil na Taça Libertadores das Américas de 1988. Mas paira uma dúvida no ar sobre esse campeonato, sobre esse ano especialmente de 87. Muitos torcedores do Flamengo, torcedores de outros clubes até, e até alguns torcedores do Sport ainda consideram a hipótese de em 1987 terem havido dois campeões: o Sport, o campeão brasileiro oficial, que participou do campeonato organizado pela CBF, e o Flamengo, que teria participado da Copa União, um campeonato organizado pelo Clube dos 13 e pela Rede Globo, com parceria com a Rede Globo. Então essa é uma confusão muito grande, assim, porque o torcedor do Flamengo até, ele não entende como as pessoas de bom senso podem considerar o Sport campeão brasileiro de 87, tendo o Flamengo jogado com grandes equipes, com as equipes de nome do futebol brasileiro em 1987. Só que o torcedor do Flamengo precisa entender que jogar num grupo forte não é o suficiente para homologar um clube campeão do nacional. É um forte indício, mas não é um definitivo isso. Você vencer um grupo forte, jogar num grupo forte, não faz de você um autêntico campeão. Para você ser realmente um campeão brasileiro, campeão de um campeonato, você tem que cumprir um regulamento até o fim. Você tem que cumprir o regulamento que chaveia aí as situações, quem classificou de um lado, de outro, cruza, vai, eliminou, até chegar na final e vencer. Isso é básico para qualquer torcedor. Não se pode considerar um clube campeão se ele não cumpriu nenhum regulamento. Então paira essa dúvida no ar em 87 de que o Sport teria disputado o Campeonato Brasileiro da CBF, organizado pela CBF, em 1987, e o Flamengo teria ganho a Copa União, organizada pelo Clube dos 13 e a Rede Globo. Essa dúvida acontece porque a Rede Globo, por interesse comercial, e alguns jornalistas aí, até por falta de escrúpulos mesmo, eles mentem, eles não falam a verdade para a população. Mentiram no início, a partir de 1987, e hoje não tem coragem mais de desfazer a mentira. Mas é uma coisa tão simples de desfazer, que eu até mesmo aqui nesse vídeo pré-amador aqui, eu vou mostrar a vocês que em 1987 só houve um campeonato organizado pela CBF. Havia a pretensão de acontecer dois campeonatos, porque a CBF sempre organizava o campeonato dela, com toda a dificuldade financeira, de comprar passagem para os clubes, hospedar, aquela coisa toda, mas a CBF, ela vive disso. Então ela sempre organizava o campeonato dela. Só que em 87 surgiu esse movimento do Clube dos 13, de querer organizar um campeonato à parte. A partir daí é que o torcedor, principalmente o torcedor do Flamengo, tem que parar para entender que tentar criar um campeonato é diferente de ter criado o campeonato, de ter ido até o fim. O torcedor do Flamengo tem que entender que a Copa União verdadeiramente não vingou, ela não existiu. Por que ela não existiu? Porque todo aquele movimento do Clube dos 13 de fazer um campeonato à parte, deixar os clubes até que tinham direito de participar da primeira divisão de fora, deixar a CBF de fora, isso chegou aos ouvidos da FIFA. A FIFA, em 1987, e jornalista nenhum fala isso, nem a Rede Globo vai falar nunca, nem ninguém, mas a FIFA ela interviu naquele movimento. Ela foi bem clara.
ela disse que se o Clube dos 13 ali, com a Rede Globo, quisesse organizar um campeonato à parte, fora da CBF, os clubes teriam que arcar com as consequências disso, né? A hierarquia da FIFA no Brasil, ela é bem clara, é FIFA, CBF, federações estaduais. Então, se os clubes ali estão abrindo mão de participar do campeonato da CBF, eles, segundo a FIFA, eles estariam o quê? Até correndo o risco de ser desfiliados das próprias federações estaduais, porque eles seriam clubes, vamos dizer, piratas, né, perante a FIFA. Pô, você não quer participar da minha hierarquia, então você está fora da hierarquia. O Clube dos 13, naquela empolgação, né, de propagar o campeonato, 3 milhões e 500 mil dólares de patrocínio ali com a Rede Globo e os patrocinadores ali. Então eles foram com tudo, foram de peito aberto, mas se depararam com a FIFA em determinado momento e viram que bater de frente com a FIFA poderia ser um suicídio para eles, né? Porque eles estariam condenados a só viver de jogar esse campeonato, Copa União, e não ia ter mais estadual, não ia ter mais Libertadores, Mundial Interclube, não ia ter mais nada disso, né? Porque eles estão querendo participar de um campeonato por fora, mas há tempo, né? Que eles não são besta, né? O pessoal do Clube dos 13 nunca foram besta. Eles chegaram a um acordo com a CBF. Eles chegaram a um acordo. É isso que os jornalistas aí, que a Rede Globo, precisam falar para a população, né? Para o torcedor do Flamengo, coitado, que fica acreditando em coisas inacreditáveis, né? Então, há tempo, no dia 3, em reuniões ali, 1, 2, 3 de setembro de 87, eles viram que não tinha como bater de frente com a FIFA, né? Bater na CBF era fácil demais. A CBF era enfraquecida, estava enfraquecida, não tinha o poder que tem hoje. Todo mundo sabe disso, que a CBF só se capitalizou depois da ascensão de Ricardo Teixeira. Mas a CBF era fraca, sempre foi fraca. Mas tinha um padrinho muito grande que era a FIFA, né? Então, quando a FIFA interviu, o pessoal do Clube dos 13 viu que teria que chegar a um acordo com a CBF para não desagradar a FIFA. E que acordo foi esse? Simplesmente engavetar a Copa União, aquela Copa União ali com 13 clubes, engavetar esse projeto aí de Copa União, não dava para pôr em prática, e fazer uma conciliação com a CBF para participar do campeonato organizado pela CBF. Então, a partir desse acordo, em 1987, só houve um campeonato. Haveriam 2, Copa União e Campeonato Brasileiro. Copa União organizado pelo Clube dos 13 e Rede Globo, e Campeonato Brasileiro organizado pela CBF. Mas a partir do acordo, da conciliação, só houve um campeonato, um regulamento, que foi debatido até pelo próprio Clube dos 13, né? Onde surgiu o módulo verde e o módulo amarelo da primeira divisão, com 32 clubes, 16 no módulo verde e 16 no módulo amarelo. O regulamento previa que na fase inicial esses módulos não se cruzavam, eles jogavam entre si até a terceira fase, e na quarta e última fase o campeão e o vice do módulo verde fariam um quadrangular final especial com o campeão e vice do módulo amarelo. E desses 2 finalistas, os 2 vencedores do quadrangular final seria o campeão e vice brasileiro. Quer dizer, foi preciso fazer esse acordo para que os clubes, né, do Clube dos 13 ali se moldassem aos interesses da FIFA. Tanto que, quando eles foram participar do campeonato brasileiro organizado pela CBF, participando do módulo verde do campeonato brasileiro organizado pela CBF, que teria que ter 16 clubes, eles foram obrigados a convidar 3 clubes, que só foram para essa festinha aí do Clube dos 13, né, de jogar o módulo verde, por convite, né, para se moldar aos 16 clubes do módulo verde do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF.
Tá certo que o Clube dos 13 era uma entidade forte, nasceu forte, né? Porque eram os principais clubes do Brasil, né? Eles conseguiram ficar aglutinados no módulo verde para ficarem jogando entre si e como eles já estavam alinhados com a Rede Globo, de uma forma até antidemocrática, né? Fascista até, desprezou o módulo amarelo da primeira divisão e ficou transmitindo só o módulo verde, né? Uma coisa até vergonhosa isso para uma emissora, mesmo que privada, mas de caráter público, né? Chega em todas as casas, todos os lares e fez uma covardia dessa, mas tudo bem. O Clube dos 13 conseguiu isso, ficar unido ali no módulo verde. Os 13 convidou mais 3 para jogar 16 clubes no módulo verde, campeonato organizado pela CBF. Isso aí, o torcedor do Flamengo precisa ter consciência disso, né? Porque ficar acreditando que o Flamengo foi o campeão de 87, mas campeão como? Disputando cumprindo que regulamento? Ganhar um módulo verde e se campeão brasileiro de 87? Não faz sentido. O módulo verde era só um módulo, ele morreu ali na terceira fase do campeonato de 87. Tinha a quarta fase do regulamento, que era o cruzamento final entre os vencedores dos módulos, né? Aí se o torcedor do Flamengo ainda pensa, não, mas esse campeonato do CBF aí eu não estou entendendo. Eu ganhei a Copa União, organizado pelo Clube dos 13 e a Rede Globo. Não, eu já falei aqui para vocês que essa pretensão de organização de Copa União, de Clube dos 13 com a Rede Globo, caiu por água abaixo depois da intervenção da FIFA, né? Que houve um acordo, essa Copa União aí, esse campeonato à parte, morreu, foi engavetado, e o Clube dos 13 ali, aqueles 13 clubes, foram participar do campeonato organizado pela CBF, né? Então, no próximo vídeo que vai ser gravado, eu vou começar mostrando, né, para não ficar aqui só a minha palavra, né, que eu estou falando aqui, que a Rede Globo vem mentindo há mais de 20 anos e vai continuar mentindo, né, porque acho que eles já passaram mais de 10 anos ali tentando inventar uma conversa aí para desfazer o que eles fizeram, né, grande, né, um massacre que eles fizeram, principalmente com a torcida do esporte, né, de estar desconsiderando o título conquistado do esporte, né? Então eles não têm hoje como nem se desculpar, nem não tem o que fazer, né? Só quando a justiça dá na cabeça deles é que eles vão lá no Globo Esporte, vão nos programas dele e falam a verdade. Mas eles insistem com as mentiras, né? Se você está no site da Rede Globo, assistir os programas da Rede Globo, é tudo mencionando que o Flamengo ganhou alguma coisa em 87. E eu não entendo o que, né? Só houve um campeonato organizado pela CBF, né? O Flamengo ganhou o módulo verde, e isso aí não quer dizer que é título nacional. Era uma chave mais forte. Eles que quiseram, o Clube dos 13 que exigiu isso, jogar nessa chave mais forte. Foi uma exigência do Clube dos 13. Então, não tem por que ficar essas dúvidas aí, né? Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando aqui os documentos, os jornais da época, mostrando que houve essa conciliação, esse acordo para que a Copa União fosse para a gaveta e todos os clubes participassem do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF, provando que em 1987 só houve um regulamento a ser cumprido, que foi o regulamento elaborado pela CBF, aprovado por todos os clubes, inclusive pelos os 13 clubes do Clube dos 13. Então todos, porque você não pode participar do campeonato sem aprovar ele. Então todos os clubes, inclusive os 13 clubes do Clube dos 13, aprovaram o regulamento da CBF, a bola rolou e o Sport foi campeão, porque cumpriu o regulamento até o fim. Vou mostrar para vocês essas reportagens para que, principalmente o torcedor do Flamengo, comece a questionar outras coisas, né? Quem foi o idiota do dirigente do Flamengo que correu do cruzamento, correu do regulamento? Por que ele fez isso? Qual era o pensamento desse cara? Essas coisas que o torcedor do Flamengo tem que questionar e não ficar dando margem à mentira que a Rede Globo e os jornalistas vêm falando aí, né? Alguns jornalistas, porque já tem jornalista aí, né, falando a verdade, programas aí na Rádio Eldorado, SPN aí, relatando
a verdade dos fatos de 1987, isso é bom que seja dito. Mas tem certas figuras aí carimbadas do nosso jornalismo esportivo que são verdadeiros caras de pau, né? Mentirosos, e eu vou mostrar aqui os documentos que desmascaram esse pessoal aí. Então, até